Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O Botafogo da Paraíba participa pela 12ª vez consecutiva da Série C do Campeonato Brasileiro. É o clube que está há mais tempo disputando a competição. E para conseguir o tão sonhado acesso à segundona, contratou um atacante muito conhecido do futebol nacional, com passagens por Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e outros grandes clubes. A gente está falando do Henrique Dourado, o ceifador, que é o convidado de hoje do nossa resenha. Uma honra tê-lo aqui com a gente, Henrique. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer estar participando com vocês aí, Matheus, Edson. É um prazer aí estar participando e falando um pouquinho de futebol. Ao meu lado, compondo a mesa, Ellison Silva, jornalista, comentarista aqui da casa. De João Pessoa, acompanha muito de perto o trabalho do Henrique no Belo. Seja muito bem-vindo, Ellison. Fala, Matheus, um abraço para o Dourado também, para todo mundo que está acompanhando essa nossa resenha com o ceifador. E eu vou começar já abrindo a primeira pergunta, tá, Matheus? Vou tomar essa liberdade. Eu queria saber dele como é que está sendo essa passagem dele por João Pessoa, né? Durante o Campeonato Paraibano, por exemplo, a gente teve alguns jogos que, vou citar dois, contra o Picuiense, por exemplo, o Botafogo ganhou, o Dourado marcou, e depois do jogo, a maior parte, se não todos os jogadores do Picuiense foram lá pedir para tirar foto com ele. Quando ele foi jogar contra o Souza no Marizão, na última rodada da primeira fase, a torcida do Souza, acabou o jogo, a torcida do Souza esperou o Dourado sair para pedir para tirar foto com ele. Como é que está sendo receber esse carinho na Paraíba nessa nova fase da sua carreira? Bom, primeiramente está sendo muito gratificante, né? Em tá jogando aqui no Botafogo, defendendo as coisas do Botafogo, e estar vivenciando um momento na minha carreira também de extremo carinho por parte de todos os clubes, né? Que disputaram o campeonato estadual. Como você citou, lá em Souza, após o jogo, tem esse carinho da torcida que é muito bacana, né? No decorrer da partida, eles pegam no pé, xingam, né? Mas depois ali fica ali o carinho ali, conseguir atender alguns torcedores, né? E o Picuiense também é a mesma coisa. Quando acabou o jogo, alguns atletas vieram ali para tirar uma foto. Mas isso eu acho super, assim, procuro atender da melhor forma possível, né? Porque é um carinho que a gente procura retribuir isso, né? Então, bastante feliz por este momento e essa experiência que tem sido maravilhosa. Queria saber como começou, Henrique, esse teu contato com o Botafogo, como foi feito. Você está desde a Série C do ano passado, né? Terminou o ano e aí voltou para 2025. Como foi esse contato inicial ainda em 24? Pois é, eu tive muito próximo de acertar com uma equipe no ano passado, né? No Santos, né? Eu tive muito próximo de acertar minha ida ao Santos no ano passado. E no último dia da janela de transferência, que acabou que teve alguns detalhes que acabou que não andou, né? Que não andou, não finalizou a contratação e a janela de transferência ela acabou fechando, né? E o Botafogo, na sequência, mostrou interesse no meu futebol. Eu já conhecia um dos donos da SAF aqui, nós trabalhamos junto há uns anos atrás no Cianorte, e foi me apresentado um projeto bem bacana, bem ambicioso. Eu escutei com muito carinho, comprei a ideia de estar vindo para cá. O Botafogo também acreditou em mim, né? E isso foi uma coisa que desde o ano passado ficou ainda uma sensação de que nós precisamos ainda colocar o Botafogo, porque o Botafogo é um time muito grande, né? É uma torcida apaixonada, uma cidade maravilhosa, e esse projeto me chamou muita atenção e espero poder terminar aqui essa missão da melhor forma possível. Se quase bateu no Santos, ia ser um retorno, né? E se quase foi para o Santos, quem queria contratá-lo é o Alexandre Galo, que hoje é o CEO e um dos sócios da SAF do Botafogo, né? Então já é um cara que já acompanhava seu trabalho há bastante tempo. E se você tivesse voltado ao Santos, Dourado, teria sido um retorno, né? Porque lá no começo da sua carreira você esteve por lá
e inclusive chegou a jogar com o Neymar, que lhe homenageou, inclusive na comemoração de um dos gols na Copa 2014, né, imitando a sua ceifada. Como é que foi trabalhar, mesmo que por um período curto, com um dos maiores jogadores aí da geração do futebol brasileiro? Pois é, essa é a minha segunda passagem no Santos. Eu costumo dizer que no Santos foi uma experiência para mim que eu tirei muitas lições, né? Foi minha primeira equipe grande, eu me encontrei ali no momento de muita euforia, deixei a emoção falar mais alto, né? Aquela sensação de estar num grande clube, aquela visibilidade que foi a primeira na minha carreira. Confesso que já dei essa entrevista e falei que algumas eu fiquei muito nervoso, assim, o primeiro contato com grandes jogadores daquela época, que era Edu da Senna, Neymar, Arouca, entre outros, Léo, entre outros atletas, Durval. E isso, queira ou não queira, eu perdi um pouquinho desse time, né? Então, mas foi uma experiência muito bacana. E, enfim, aí aconteceu de ter tido uma oportunidade no ano passado, mas infelizmente, né, ou eu creio muito nos planos de Deus, né, ou não deu certo por algo maior que Deus tem reservado e guardado para mim. Então, acho que tudo tem um porquê, né, e hoje estou muito feliz aqui, me encontro muito feliz aqui defendendo as cores do Botafogo. Achei muito curioso você falar dessa questão do primeiro grande clube que você defendeu, dividir ali vestiário, campo com grandes jogadores, e você hoje é uma referência não só do Botafogo, mas do futebol paraibano e também da Série C, quando a gente fala em grandes nomes que estão na disputa. Você consegue perceber esse nervosismo, é, uma falta ali de concentração, talvez, muitas vezes, de jogadores, tanto do seu time quanto de adversários, por saberem que estão jogando com ou contra você? E aí, claro, quem é do Belo, você tenta trazer essa galera mais para perto e dizer, calma, não é assim. Você consegue perceber essa situação com outros jogadores, algo que você viveu lá atrás? Hoje eu consigo perceber isso, ter esse feeling, né? Muita, muitas coisas que acontecem no dia a dia e às vezes jogando contra, a gente consegue ter essa clareza, né? E como eu passei por isso, outros atletas vão passar também. Mas só que isso tudo a gente procura se colocar no lugar do próximo, pelo menos eu me coloco no lugar do próximo, né? Então, acho que esse nervosismo a gente tenta trazer tranquilidade, né? E muitas das vezes isso acontece no decorrer de cada partida também, dentro das partidas. Então, a gente percebe sim quando o atleta tem um respeito, tem uma admiração, né? Não pelo atleta, né? Aliás, não pelo Henrique Dourado, mas pelo atleta, pelo respeito que adquiriu durante a minha carreira, né? Então, eu acho que isso é recíproco também, assim como eu respeito todos os adversários, né? Os atletas, eu acho que isso é recíproco. Esse respeito, todo mundo respeita a história e tudo que você já construiu e o jogador que você é, mas imagino que quando a bola rola, esse respeito diminui um pouco, né? O pessoal pega muito no seu pé, xinga muito, dá aquela chegadinha um pouco mais dura durante esses jogos da Série C por conta do seu currículo, o pessoal também está pegando um pouco mais leve. Não, eu acho que quando começa a partida, aí é cada um defendendo o seu lado. Óbvio que o futebol é movido à paixão, a contato físico, né? E sempre vai ter uma entrada, uma chegada, tanto da parte deles quanto da minha também, né? Porque acho que o futebol é assim. Agora acabou o jogo, aí acaba essas confusões e essas discussões, né? Agora, eu queria saber como é que você lida com uma situação de tirar um clube tradicional, de massa, que está há 12 anos na Série C, conseguiu um título da D, mas já bateu na trave algumas vezes e tem uma torcida muito machucada pelos insucessos dos últimos anos. É um desafio diferente para você em relação ao que você vivenciou em outros grandes clubes, né? Sem dúvida, eu acho que esse tem sido a maior missão, né? Eu acho que é resgatar
o torcedor, né, que já vem sofrendo há tantos anos, né, e esse ano nós não estamos vivendo um bom momento, estamos acreditando que vamos buscar essa classificação entre os oito primeiros colocados, porém nós sabemos que ainda precisamos de mais, precisamos buscarmos os pontos o mais rápido possíveis, porque o campeonato vai se afunilando, quando você piscar já está na metade, quando vai ver já acabou, então é um campeonato muito curto, que requer bastante atenção, temos agora uma parada aí da data FIFA que com certeza nós vamos ajustarmos aquilo que precisa ser ajustado para que a gente possa voltar a vencer e voltar a colocar o Botafogo dentro do G8. E o Botafogo é um clube que vai passando por uma mudança também administrativa, né? Você pegou o fim da gestão associativa e o começo da SAF, né? Que está trabalhando no Botafogo. E aí eu queria saber de você, Dourado, se você consegue apontar uma diferença assim no ambiente, no modo de trabalhar, do fim do ano passado, quando você chegou, para esse ano agora que você já está vivendo esse outro tipo de gestão dentro do clube? Bom, a antiga gestão eu não peguei tanto, né? Porém, eles com certeza se doaram também até o Botafogo estar onde está. Eles tiveram uma parcela também, né, de responsabilidade, né, de trazer o Botafogo ao que é hoje. Porém, eu posso falar agora da SAF. A SAF ela tem colocado uma estrutura, proporcionado uma estrutura muito bacana, que é o que os clubes precisam ter, é o básico, né, que o clube precisa ter, né? Então, eu acho que eles têm passado essa ideia, têm colocado em prática muitas das coisas, né? E isso, o resultado vai vir, os frutos serão colhidos, sem dúvida nenhuma. E a gente, cabe a nós atletas, nos empenharmos e buscarmos dar a nossa resposta e a nossa contribuição dentro de campo, né? E a parte externa, aí eles são os responsáveis, né? Então, acho que todo clube começa por uma reestruturação, né? Então, toda essa base, esse alicerce, vamos dizer assim, está sendo muito bem feita, né? Então, acho que é importante isso, é muito importante. Em 2025 você tem 8 gols e 2 assistências em 16 jogos. É um número bem interessante. Você diria que é o seu melhor momento desde 2017, que você foi artilheiro da Série A? Olha, eu tive, ainda não é o melhor momento, não é o que eu espero ainda. Eu quero melhorar, as minhas metas são melhores do que as que estão. Eu tive anos melhores, principalmente quando eu fui para o futebol chinês. E agora eu tenho batido as minhas metas até então, mas preciso ainda melhorar ainda mais, porque ainda está longe ainda do que eu almejo. Principalmente coletivamente, vamos dizer assim, porque o individual ele aparece depois que o coletivo está andando. Eu costumo dizer que quando o coletivo vai bem, o individual aparece. Então, nós temos as nossas metas coletivas, objetivos coletivos, e depois, óbvio que cada um tem o seu individual. A gente está com algumas imagens de gols. Perdão, Ellison, só para ilustrar rapidinho. A gente está com imagens de gols do Henrique Dourado e do Botafogo também, na Série C do Campeonato Brasileiro. O Henrique, que é um dos vice-artilheiros da competição e está na correria aí pela chuteira de ouro da Terceirona. O dele tá aí, comentei esse jogo, a estreia contra o Confiança. O começo da Série C, Dourado, não foi do jeito que vocês gostariam, eu imagino, né? Eu acho que todos vocês, o torcedor do Botafogo, esperava que tivesse um desempenho melhor, até pela expectativa da chegada do Zago, que só ficou 6 jogos ali à frente do clube. Dá para dizer que não encaixou, que houve alguma coisa que atrapalhou essa adaptação do Zago, que estava muito tempo na Bolívia ao Brasil, ou foi questão de jogo mesmo que acabou, por algum acaso, não dando certo a passagem dele no Botafogo? Pois é, nós não conseguimos encaixar um futebol, né? Não conseguimos encontrar a melhor maneira de jogar. E isso, a Série C, ela requer, curta, né? Quando você acha, como eu falei, ela
Você acha que tem muitos jogos, quando vai ver, piscou, já está na metade. E nós deixamos, sim, alguns pontos escaparem, né? E agora nós temos que correr atrás, o Márcio tem implantado a filosofia dele, e o grupo vem comprando a ideia. Como eu falei, temos esse tempo, essa pausa aí no campeonato para a gente aprimorarmos alguns detalhes e a gente continuar, como eu falei, continuar acreditando, porque nós precisamos estar entre os 8 colocados, que é o nosso primeiro objetivo, né? Estando entre os 8 colocados para aí sim pensar em acesso. Agora, Henrique, uma curiosidade que eu tenho, e eu acredito que muita gente tenha, qual é a origem do ceifador? Essa comemoração surgiu no Palmeiras em 2014, Matheus. Ela veio logo após uma sequência minha. Eu fiz a minha estreia pelo Palmeiras e eu vinha do quarto jogo e 4 gols seguidos, né? Era um jogo, e foi um jogo da Copa do Brasil que a gente precisava ainda de um gol, se eu não me engano. Estava 1-0 e estava um jogo meio parelho. E aí eu faço o gol que acabava com as chances do adversário. E aí eu fui e passei a mão no pescoço e acabou pegando essa comemoração. E após disso aí virou meio que uma marca, né? Aí virou meio que uma marca. Eu já tinha eu já tinha a ideia, porque teve alguns atacantes que passaram no Palmeiras e tinham a sua marca, né? Que era o Barcos, que era o Kleber Gladiador. E aí eu criei essa comemoração aí para ficar marcado também, uma marca minha, né? E acabou que pegando. E você teve no Palmeiras em 2014, né? Teve uma média excelente de gol, quase de um gol a cada 2 jogos, né? Mas de um time que acabou brigando para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como é que você tem de recordação da sua passagem pelo Verdão, que você teve depois outra passagem, inclusive, né? Mas principalmente dessa sua primeira passagem em 2014 por lá, antes do clube virar a potência, inclusive financeira, que é hoje. Pois é, eu acho que foi uma passagem muito boa. Porém, nós estávamos brigando contra o rebaixamento, né? E ali foi meio que o Palmeiras que me deu visibilidade ali para o Brasil, né? Quando eu fui vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por pouco eu não fui artilheiro na minha primeira edição jogando de titular, né? No Campeonato Brasileiro. Eu fui vice, fiquei atrás do Fred por apenas 2 gols. E foi um clube que abriu as portas também para mim quando eu quebrei minha perna na China, né? Voltei para o Brasil, foi um clube que abriu as portas para mim recuperar, fazer minha recuperação, voltar 100% ao futebol. Então é um clube que eu tenho um carinho também muito grande. Agora, Henrique, ainda sobre Palmeiras, e é interessante a gente, quando observa a sua carreira, porque você participa desse Palmeiras pré-reestruturação, digamos assim, pega ali o início da situação, e sua passagem pelo Flamengo também é no início da reestruturação. Na verdade, ali já é um meio do caminho, mas o auge mesmo seria de 2019 para frente. Pela sua experiência, se você pudesse dar um conselho, digamos assim, para os gestores de grandes clubes, pelo que você viu nessas duas instituições, qual seria? O que elas têm em comum que alavancaram e ficaram muito à frente das outras? Acreditaram no trabalho que vinha sendo feito, né? Acho que todos esses momentos como você falou, de reestruturação, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras. Peguei também o Fluminense também na reestruturação, quando saiu da Laranjeiras e foi para o novo CT na Barra da Tijuca. Essa reestruturação, ela às vezes ela leva um tempo para ter essa mudança de chave, mas quando muda, o clube ele tem uma consistência, né? Eu acho que como eu falei, acreditar, ser resiliente, e colocar em prática aquilo as ideias, né? Sem ter um pouquinho, sem ficar em cima vamos dizer assim, sem ficar com medo, com receio. Acreditar naquilo que vem plantando, né? Como eu falei, se você planta as coisas boas, corretas, você vai colher. Mais cedo ou mais tarde você vai colher. Então, eu acredito muito nisso. Dourado, você também está no Botafogo que está vivendo justamente esse processo de reestruturação, né? Não com o tamanho de clubes como Fluminense, Palmeiras e Flamengo, mas você imagina o Botafogo em alguns anos
vivendo essa reestruturação planejada, está também brigando com os grandes times do país, em lugares altos aí, disputando coisas grandes no nosso futebol brasileiro? Já imaginei e já comuniquei, já falei para alguns atletas também. Provavelmente eu não vou estar nesse momento, né? Porque eu já estou com 35 anos. É, é, e eu falo para quem é mais novo, para quem é mais jovem, aproveita, porque aqui vai ficar um clube muito bom. Já está, na verdade, né? Já está um clube bom, um clube organizado que vai brigar por coisas grandes. Isso é questão de tempo, mas logo, logo, com certeza vai estar trazendo grandes jogos aqui para João Pessoa. Grandes equipes vão vir aqui para João Pessoa também. E eu torço para que isso seja o mais rápido possível, né? A minha torcida é que nós possamos conseguir esses êxitos, ter esses êxitos dentro de campo, para que isso possa, vamos dizer, chegar o mais rápido possível. Agora, Dourado, você foi artilheiro da Série A em 2017 com a camisa do Fluminense e na sequência você vai para o Flamengo. Naquele momento você imaginou ou ficou com medo de ter alguma rejeição? Ah, o cara é identificado com o Fluminense, vai jogar aqui no Flamengo. Você teve esse medo em algum momento? Não tive esse medo, porque a forma que foi conduzida a minha saída do Fluminense foi uma forma muito profissional, muito transparente. Procuramos agir da melhor forma possível, né? Fomos muito honestos com o Fluminense, e naquele momento o Fluminense precisava de movimentar o mercado, aproveitar o mercado, e eu era um ativo do clube que estava com a valorização, e o Fluminense precisava naquele momento de levantar alguns recursos, né? E devido à minha venda foi possível arrumar, vamos dizer assim, boa parte das pendências que o Fluminense tinha naquele ano. E no Flamengo você pegou o início de carreira, já início de carreira dele e a parte final de carreira dele no Flamengo, né, que é do Vinícius Júnior, eleito melhor jogador de 2024 pela FIFA. Teve o prazer de jogar com ele. Você já conseguia ver nele ali nos treinamentos, nos jogos que vocês estiveram juntos, um potencial para ele se tornar o grande jogador que ele é hoje? Sim, sim. O Vini, ele sempre foi um menino muito diferente, né? E eu costumo dizer que ele é um menino que ele escuta demais, né? Ele sabe ouvir muito, então ele já era nítido que ele ia mais cedo ou mais tarde estourar. Então, além dele aprender muito, escutar muito, né? Ele era um menino que estava sempre disposto a aprender. Então, eu acho que esse também foi um grande diferencial nele, e eu acredito que até hoje ele continua dessa mesma forma. É interessante esse relato do Dourado, porque todas as pessoas que falam do Vinícius Júnior falam muito isso, que ele está sempre aberto a ouvir, a aprender, e casa muito com a evolução dele no Real Madrid, né? Que ele foi contestado no início, mas hoje é um cara indiscutível no time merengue. E falando de Vinícius Júnior, é inevitável a gente falar de seleção brasileira. A gente está vendo aí o início de trabalho do Ancelotti. Você tem ali uma chateação, uma frustração de não ter defendido ali em 2017, quando você estava como artilheiro do campeonato, no Fluminense e tudo mais, até mesmo no Flamengo? Não tenho nenhuma chateação. Eu me recordo que em 2017 meu nome foi ventilado, né? Tinha sido ventilado, se não me engano, na pré-lista, acho que é 50 atletas, né? Tava ventilado, né? Mas até hoje eu não tenho esse rancor. Não, assim, tem grandes jogadores do Brasil. O Brasil tem atacantes de extrema qualidade e potencial absurdo. Então, eu fui para um caminho que também consegui jogar em grandes equipes, consegui estabilizar a minha vida, vamos dizer assim, e sou um cara
bastante realizado, sabe? Tenho muitos sonhos ainda, né? Tenho muitos desejos ainda, mas já consegui realizar alguns deles e, e ainda tenho alguns para realizar, mas como eu falei, já realizei alguns deles e a seleção era um desejo como qualquer atleta sonha e tem esse desejo, mas para mim não é uma coisa que ficou assim, guarda alguma coisa não. Um desses grandes jogadores que você atuou junto certamente foi o Gabigol, né? Que você chegou a ter um período curto com ele ali no Flamengo. E o Gabigol, assim como você, se destaca muito também pelas cobranças de pênalti. Chegou a ter uma conversinha ali com ele para dar umas dicas. Ele chegou a pedir algumas dicas para você para virar expert ali na marca da Cal. Sim, nós treinávamos juntos, né? Eu peguei o Gabigol no Santos quando ele estava surgindo no profissional, né? Peguei ele em 2013 e depois peguei o Gabigol no Flamengo também em 2019. E nós treinávamos cobrança de pênalti junto, né? Tirávamos algumas dúvidas, estudávamos os goleiros também, íamos nos aperfeiçoando na batida, né? E ele também se tornou aí um especialista em pênaltis. Ainda sobre Flamengo, você sai e vai para a China. Vou até pegar aqui o nome correto do clube. Henan Jiani. Meu chinês está em dia, Dourado? É assim que é a pronúncia? Hanan Dienier. Henan Jiani, olha aí, Alisson. Pô, meu chinês está Hanan tá Dienier. devagar, quase Tá parando. bem, tá bem. Tá quase isso. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Então, pelo menos deu para entender qual era o clube, né? Agora, Agora, quando você chega lá, você tem a situação que logo no primeiro jogo você sofre uma lesão grave, e aí na sequência, com o passado, fica 6 meses fora, aí vem pandemia. Eu vi alguns relatos seus, até para outros colegas de imprensa, de dificuldades de até pra cortar cabelo, você fazer atividade sozinho. A saúde mental naquele momento, ela foi um fator que dificultou mais assim a sua adaptação no futebol chinês, um país completamente diferente. Olha, acredito que foi um teste ali vamos dizer assim, para tudo, né? Desde a primeira partida que eu quebrei a perna, até a volta, o retorno, pandemia. Eu tenho mais dias de quarentena na China do que partidas oficiais em 4 anos e quase 5 anos, né? Então, para você ver como foram dias difíceis, né? Lá que nós vivenciamos na pandemia. Porém, eu levo muitas lições de lá, aprendi bastante, amadureci muito. Você aprender uma cultura diferente, a conviver com pessoas de outros países também é uma experiência que eu vou carregar para minha vida. Mas não é fácil não. Eu costumo dizer, quem vai para a China ou para o futebol asiático, eles não colocam lá bem pequenininho no contrato, né? Você não consegue nem enxergar, que chama paciência, porque o atleta que vai para lá tem que ter muita paciência. E a partir do momento que o atleta tem paciência, ele fica muito tempo lá. Teve alguma dificuldade específica lá que você possa trazer para a gente, com comida, com comunicação? Como era lidar nos treinos com jogadores chineses? Era fácil ali a comunicação ou só a bola falava mesmo? Não, a gente se virava, né? Era na mímica, palavrão eles entendiam todos, né? Não tem como, eles entendiam todos e nós também sabíamos todos os palavrões deles, né? Então, mas assim, já aconteceu algumas coisas, tive algumas experiências engraçadas, né? Como o dia que eu fui eu fui jantar, né? E tinha um negócio lá que parecia meio que um frango empanado, né? Eu fui comer, aí eu perguntei pro meu tradutor o que era aquilo, ele falou que era cobra. Eu falei, não é possível que eu tô comendo cobra, velho. Era snake, né? Um negocinho assim, snake. Aí eu falei, cara, que loucura. Ah, teve outras, camarão, escorpião, né? Nós no Brasil comemos arroz com camarão, né? Lá eles comem um arroz deles com uns escorpiãozinhos pequenininhos assim, ó, parece batata chips, sabe? Gostinho de batata chips e assim, você vai se adaptando. E tem que se virar, não tem jeito. Nós dávamos o nosso jeito lá de
de pedir arroz pelo aplicativo que tinha lá, que era um arroz tailandês, né, que era o mais próximo do nosso. Carne, nós conseguimos encontrar carne para comprar, né? Algumas coisas. Nós tínhamos também um cozinheiro para nós, né, que fazia as comidas. Enfim, já ajudava bastante. Ajudava bastante também algumas coisas. A nível de adaptação, qual foi a maior dificuldade, assim? Foi essa parte cultural? Ou o futebol chinês também, à época, tinha um investimento muito maior, né? Hoje é uma situação diferente. No campo era muito, muito diferente do que você via no Brasil? Não, no campo, assim, no campo vamos dizer assim, que você tinha que eles não tinham tanto, vamos dizer assim, profissionalismo, né, de ter aquele pré-treino. Alguns atletas tinham, mas não era como o brasileiro que gosta de fazer o seu algo a mais. Enfim, alguns atletas tinham, mas alguma coisa ou outra acabava que era diferente. A cultura deles, eles são dessa forma, então não tinha como mudar, né? Mas agora, com relação a logística de jogo era também complicada, que você que tinha que levar a sua chuteira, você que tinha que levar as suas coisas, você que lavava o seu uniforme. Então, não sei se vocês já chegaram a ver que acho que tem um atleta também que já falou também sobre isso também, que a primeira coisa que ele chegou, o roupeiro falou para ele, ó, leva embora que você tem que lavar. E é assim mesmo que funciona. Você tem que lavar seu uniforme de treino, lavar sua chuteira. Para jogo é a mesma coisa, você que leva o seu material para jogo. Bem diferente, né? Bem peculiar. Dourado, você também teve uma passagem em Portugal, né? Onde você viu outro grande jogador, né? Você já dividiu o vestiário, dividiu concentração com vários atletas importantes. Um dos que é cotado a ser, inclusive, o melhor do mundo nessa temporada de 2025, né? Rafinha, que vem vestindo a camisa 10 da seleção brasileira, inclusive, como o Neymar também não está jogando. Mas eu queria saber se também você já conseguia enxergar um grande potencial para que ele se tornasse o jogador que ele é atualmente, além na época que vocês estiveram juntos em Portugal. Sem dúvida. Assim, eu fui um cara privilegiado que eu joguei com grandes atletas, né? Eu mesmo nós estávamos até comentando esses tempos que na última Copa do Mundo, acho que eu joguei do meio para frente, eu joguei com todos, né? Então, eu fui um cara de extrema sorte, que Deus me abençoou bastante. E o Rafinha foi um atleta que teve no Vitória de Guimarães, na época ele estava na equipe B. Nosso treinador do principal era o Sérgio Conceição, que se não me engano hoje está no Milan, né? E aí ele teve até uma situação curiosa, porque eu fui para ele me mandou, ele chegou no clube e pediu e queria que eu emagrecesse, né? Queria que eu perdesse alguns quilos para poder jogar com ele. E nisso eu estava me dedicando, baixei meu percentual, baixei meu peso, nunca tinha jogado com o peso que ele queria, mas eu fiz questão de abaixar, né? Tive que abaixar até mais do que ele pediu, para mim poder ter uma oportunidade com ele. Só que antes de eu ter essa oportunidade com ele me mandou para a equipe B, para mim fazer um jogo para pegar ritmo de jogo. E eu vinha de um clube como o Cruzeiro, para ir jogar no time B de um time de Portugal, fiquei meio não, fiquei chateado, né? Confesso que eu fiquei chateado, mas eu fui jogar. Ganhamos o jogo de 1-0, eu fiz o gol. Aí no outro dia ele me pediu uma avaliação, né, de como tinha sido o jogo, de alguns atletas. Eu passei para ele, eu falei, ó, tem um goleiro e tem um atacante, né, que é muito diferente, enfim, e esse era o Rafinha, né? E aí o Rafinha seguiu treinando na equipe B. Quando ele teve a chance dele na equipe principal, ele não saiu mais, né? E o Rafinha é um cara que hoje tem esbanjado o futebol, né? Ele tem um futebol muito gostoso de se ver jogar. E nós sempre comentávamos isso, que ele é um jogador aquele estilo de jogo de rua, sabe? Sem tanto, ele joga sem responsabilidade, parece que ele está sem compromisso com o jogo, só que ele é um menino muito diferente. Ele joga leve, é um jogador que parece que não carrega um peso assim de estar jogando futebol, né? Se você reparar, ele é um cara que faz as coisas que dá na telha e vai embora. E ele sempre foi assim, desde quando ele estava no Vitória de Guimarães, na equipe B, e como ele está hoje no Barcelona e na seleção brasileira. Então ele é um menino que é um jogador que meu, é muito diferente também, acima da média.
Agora, Dourado, para a gente encerrar aqui, a gente sabe que a especialidade da casa é bater pênalti. Você tem um aproveitamento muito alto para bater pênalti. O nosso programa é assistido não só pelo telespectador que gosta de jogar bola, mas também muitos jogadores acompanham aqui o nossa resenha. Se você pudesse deixar uma dica para nós peladeiros, para jogadores profissionais, como bater um pênalti? Como é que eu acerto a trave? Parece que pole. Muitas vezes a gente fica ali nervoso. Aí o jogador profissional na decisão do campeonato bate para fora. Dá um conselho para a gente não perder mais pênalti. Fecha o olho e chuta. É nada, estou brincando. Cara, eu treino muito. Muito treinamento, né? A gente procura treinar bastante. Confesso que tem ficado cada vez mais difícil, né? Esse estilo de cobrança. Os goleiros têm estudado muito. Porém, eu acho que na hora ali é muita frieza. Você tem que ter muita. É muito mais mental do que ali vamos dizer ali do que foi o pênalti ali na marca da cal. É muito mais mental do que o físico, vamos dizer, né? Porque tudo que envolve ali a atmosfera quando sai um pênalti é muito difícil. Então o atleta quando está com o mental bom, com a cabeça boa, focado, normalmente é sucesso, né? Então acho que é isso. Acho que além do treinamento é muita parte mental para que possa chegar naquele momento, que é um momento também muito importante, né? E poder fazer o gol. Queria só saber também, para encerrar, Dourado, que você falou já que é muito grato ao Flamengo, e na Copa do Brasil, né, você fez um gol no Maracanã contra o Flamengo e ensaiou uma meia ceifada na comemoração. Como é que você chegou ali a fazer? Como foi que você pensou ali para fazer só uma meia ceifada ali contra o Flamengo, em respeito ao ex-clube, que você tem muita gratidão? Isso acabou, inclusive, chamando a atenção de todo o país, né? Uma ceifada ali pela metade. Pois é, isso foi uma coisa que eu já tinha na minha cabeça que eu iria fazer, né? Eu fiz esse gesto em 2017 também, contra o Palmeiras, quando eu fiz um gol lá no Allianz Parque, defendendo as cores do Fluminense. E foi o mesmo gesto, né? Por respeito ao Palmeiras, não deixei de comemorar, porém de uma forma mais, vamos dizer assim, mais controlada, né? E aí, no jogo da Copa do Brasil, quando saiu o gol, fiz esse gesto e a repercussão foi muito bacana, né? O carinho que eu recebi pelos torcedores do Flamengo, por todas as pessoas que admiram ao meu trabalho, foi muito bacana. Fiquei muito feliz pela repercussão positiva que deu. Nossa resenha de hoje recebeu o Henrique Dourado, atacante do Botafogo da Paraíba, mas com passagem pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, pelo futebol chinês, e hoje tenta levar, junto com os seus companheiros, o Belo de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Dourado, bom demais, cara, bater esse papo contigo, uma honra receber um jogador do seu tamanho, do seu calibre aqui no nossa resenha. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado, Matheus. Obrigado, Ellison. Prazer aí estar participando com vocês. Sucesso cada vez mais aí para vocês aí, tá bom? Valeu. Ellison Silva, valeu demais, meu amigo. Sempre uma honra também estar aqui com você. Valeu, Matheus. Valeu, Dourado. Muito boa sorte para ele no Botafogo, né? Sou de João Pessoa e torço pelo crescimento do futebol do meu estado também. Tenho a satisfação de falar com vocês mais uma vez. A gente também valeu, obrigado. Opa, perdão, Dourado, por ter atropelado, mas a gente também agradece a sua audiência, a sua paciência, por ter acompanhado nossa resenha aqui com a gente. Bora para encerrar o programa em alto nível, Dourado, ensina pra gente a ceifada, por favor. Só a ceifada aqui, ó? Vai, nós três, bora. Vamos lá, Ellison, nós três. Vai. Aí, atenção. 2, 3. Aê! Valeu demais, Dourado, Ellison, todo mundo que esteve com a gente. Fique ligado na programação do nosso futebol, o canal da maior paixão nacional.